O que é essa bendita diástase que tanto assombra as mulheres pós-gestação ou pós grande perda de peso? Eu sou o Dr. Leandro Guiar, cirurgião plástico, apaixonado pela minha profissão, atuo aqui em Goiânia, Goiás, mas recebo pacientes do Brasil inteiro e te convido a estar aqui comigo no meu canal. Nós que já somos mais de 40 mil membros dentro desse canal do YouTube. Semanalmente eu trago conteúdos valiosos sobre o mundo da cirurgia plástica e especialmente nesse episódio eu quero trazer baseado inclusive num vídeo muito recente que uma influenciadora, Mayra Card, postou. Primeiramente, eu quero trazer para vocês esse conhecimento que, obviamente, cada corpo é único, cada corpo vai ter uma recuperação diferente em relação a uma perda de peso, em relação às gestações, mas alguns conceitos são constantes em praticamente todas as mulheres. Primeiramente, falando o que é diástase, tá? Então, a diástase, o termo é um termo técnico, mas que significa separação. É a separação dos músculos reto-abdominais aqui do abdômen, esses músculos que têm os quadradinhos, os gominhos. Então, quando a pessoa ou ganha muito peso, ou quando a barriga cresce por conta da gestação, esses músculos tendem a se afastar, porque tudo fica grande, olha o músculo afastando, porque a barriga está crescendo, ó. E depois que a mulher dá luz, ou depois que a pessoa, por exemplo, perde muito peso, seja homem ou seja mulher, esse músculo deveria voltar à sua posição original. Mas isso, infelizmente, não acontece. Então eu quero começar aqui esse vídeo utilizando esse conteúdo da Mayra Card e vou trazer para vocês, vou até fazer algumas pausas e alguns comentários para trazer um conhecimento claro, tá? E que vai te preparar para saber se isso corrige espontaneamente, vou precisar de cirurgia, o que eu posso fazer para melhorar? Então vamos lá. Força de abdômen, de levantar, e é isso que eu quero mostrar para vocês. Então vamos lá. Primeiro que a minha barriga, por mais que vocês falam, a Mayra voltou super rápido, de fato em 10 dias eu já tinha, entre aspas, voltado, porque o útero ele demora quase 2 meses para voltar no lugar e eu ainda não tô, ainda tô com 1 mês e pouquinho, né? Então ele ainda tá desinchando, mas eu tenho uma barriga que eu não tinha. Ó, você tá vendo esse levadinho? Eu não tinha, mas não é isso ainda, tá? Que eu vou mostrar pra vocês. Olha que interessante. Primeiro ela fala que o útero, depois da gestação, ele tem um prazo para ele regredir e voltar ao seu tamanho original. Isso é verdade. Então, às vezes, pós-gestação, você sente um volume ali, a mulher sabe que é o útero que ainda está grande e depois ele vai diminuir. Só que associado a isso, ela mostra de perfil que a barriga dela está um pouco abaulada. E tá abaulada por quê? Tá abaulada porque ela tá gorda? Ela engordou? Não. Tá abaulada porque a parede abdominal está fraca e os órgãos lá de dentro estão protrusos, ou seja, estão jogados para frente e geram abaulamento. Então é por enfraquecimento da parede do abdômen. E quando ela faz um movimento de abdominal, forçando a cabeça para fortalecer, para contrair o músculo reto abdominal, aí sobe o que ela chama de uma tromba. Escute aqui. Tá vendo? Isso aqui é diástase. E aí eu perdi completamente a minha cintura. Eu estou quadrada, porque eu tenho 4 dedos. Olha isso aqui, gente. Você tá vendo? Parece uma tromba de um elefante. Tá vendo? De tanto... Olha isso. Que bizarro o tamanho da minha diástase. Ó, ó. É literalmente uma tromba de elefante. Aqui, ó, meus 4 dedos. 4 dedos aqui, ó. Entram dentro da minha barriga. Aí eu não quero fazer força. Mas o que acontece? Se eu não deveria fazer força, porque quanto mais eu empurro, mais ela abre. Mas eu vou fazer só para vocês verem. O que é uma diástase? É um músculo que entra 4 dedos para dentro. Ou seja, você tá vendo aqui, ó? Entra 4 dedos lá dentro da minha barriga. Os 4 dedos entram dentro da minha barriga. Aí esse mesmo buraco... Só tem um erro técnico aqui, lógico, ela não é médica, ela não é cirurgiã, é que esses 4 dedos, então ela mostra que quando ela contrai, os músculos contraem aqui ao lado e aqui sobe um elevado, que ela fala que é uma largura de 4 dedos, como se fosse um volume de uma tromba de elefante, que ela fala que esses 4 dedos é um músculo que foi lá para dentro, não é isso? É porque imagina que nós temos uma cintura abdominal com várias camadas de músculo. Ela engravidou, o músculo afastou. Ela voltou pós-grávida, o músculo não voltou. Então, existe um espaço de 4 dedos entre o término de um músculo reto abdominal com o outro, certo? E aí dá uma baita de uma fraqueza abdominal da parede e os órgãos ficam para frente
quando você olha de lado a pessoa está com o abdômen abaulado. Eu vou mostrar também, aqui nesse mesmo vídeo, quando eu estou falando, vou colocar um caso específico de uma mãe de 3 filhos, que ela de perfil, ela tinha uma globosidade tão grande por fraqueza da parede, por diástase, que parecia que ela estava novamente grávida. E que com a cirurgia, a gente corrigiu, deixou a barriga dela chapada. Esse caso, por exemplo, da Maíra Card, o que é interessante a gente pensar? Ela já teve mais de uma gestação, ela tem 3 filhos. Após a primeira gestação, o corpo da mulher volta completamente ao normal? O que é o normal? Como era antes? Nem sempre, mas ele tem uma força, ainda mais para pessoas atléticas que fazem atividade física, que fortalecem o abdômen, ele consegue praticamente voltar ao normal, certo? Depois da segunda gestação em diante, esse novo afastamento, ele não volta mais para a posição. Quanto mais engravida, mais esse músculo vai ficando frouxo, mais ele vai ficando afastado e pior fica a diástase. Então, se me perguntar, Leandro, eu consigo corrigir minha diástase sem cirurgia? Se for na sua primeira gestação, tiver ganhado pouco peso, não ter tido um crescimento abdominal tão grande, né? Não ser parto gemelar, não ter tido gêmeos, e você for uma pessoa atlética que cuida do seu abdômen, fortalece esse, pode ser que dê certo. 2 ou mais gestações, eu te falo, a correção vai ser cirúrgica. E por que ela fala que perdeu a cintura? Concorda? Se tava tudo amarradinho como um espartilho, de repente se esticou e afrouxou, eu não voltei pro lugar, aqui sofre, porque se eu tenho uma cintura abdominal única e ela não tá amarradinha, perde um pouco de desenho de cintura. Então, o tratamento da correção da diástase reta abdominal é aplicatura. Aplicatura também é um termo técnico que significa amarração. É a junção dos músculos reto-abdominais para a sua posição original. Pode ser que, juntamente com a correção da diástase, a gente tem que fazer algum tratamento de hérnia, que por vezes essa fraqueza da parede culmina numa hérnia, principalmente na região do umbigo, e que podemos associar ou não a retirada de pele através da mini abdominoplastia ou da abdominoplastia clássica. Se o paciente ainda tiver gorduras localizadas, querer esculpir um pouco mais o seu corpo, a sua cintura, a gente pode fazer também uma lipoescultura. Então entenda que o tratamento da diástase é um tratamento reparador que pode ser associado a outros procedimentos como abdominoplastia, mini abdômen, lipoescultura, para a gente realmente entregar um resultado bem bacana para o paciente. E realmente nesse caso o tratamento é cirúrgico, mesmo em pacientes magros. Então eu trago aqui para você esse conhecimento para você se preparar, não ter nenhuma grande frustração. Ah, meu corpo não voltou ao normal. Já era esperado. Infelizmente, é um preço que o corpo da mulher paga para gerar o dom da vida, para gerar uma vida. Isso é glorioso. Então, é um preço pequeno pelo benefício que a mãe vai ter e que sim vai precisar dos nossos cuidados cirúrgicos. Existem alguns poucos casos em que a mulher tem quase nenhuma flacidez de pele, tem apenas a diástase ou alguma hérnia do umbigo relacionada à diástase. E aí, Leandro, obrigatoriamente tem que fazer aquele baita corte embaixo, tirar tudo quanto é pele, sendo que nem tem pele em excesso, para fazer o túnel e amarrar? Não. Neste caso, você pode fazer essa correção por uma via interna ou por vídeo ou por cirurgia robótica. Então, com cortezinhos, aqueles pequenininhos de vídeo laparoscopia, né? Por exemplo, de retirada de vesícula ou de apêndice, aqueles cortes bem pequenininhos, 3 cortes de 1 centímetro, você consegue colocar o aparelho e fazer essa amarração. Neste caso, eu particularmente não faço, mas tem um parceiro cirurgião excelente nisso que faz. E aí, geralmente, a gente associa pelo menos a tecnologia para ajudar a retrair um pouco essa pele, porque geralmente pelo menos uma flacidez de pele ela está presente. Espero que esse conteúdo tenha sido valioso para você, que você entenda um pouco mais como funciona o corpo da mulher pós as gestações, como é o caso da Maíra Card, ou mesmo seja de mulher ou de homem pós grande perda ponderal, grande perda de peso, e que sim, se for do seu desejo de melhorar, ter uma cinturinha mais bonita, uma barriga mais chapada, os nossos cuidados cirúrgicos estarão à disposição e vai ser um prazer ajudá-la a partir de então. Te convido a, obviamente, compartilhar esse vídeo, que eu tenho certeza que você tem uma amiga que passa por isso, tá? E se possível, se inscreva no nosso canal para que você sempre seja notificada. Toda semana nós temos episódios novos de diversas cirurgias relacionadas ao mundo da plástica e eu trago conteúdo de valor sempre para você. Grande abraço.